Olá, turma. Na aula de hoje a gente vai estar corrigindo algumas questões referentes a Teorema de Pitágoras. Tem alguns cálculos diretos em triângulos retângulos e tem dois probleminhas. Uma aula bem curtinha, rapidinha, trabalhando mais situações do conteúdo. Só lembrando que no nosso canal já tem duas aulas com esse tema. Então, na primeira diz o seguinte: calcule o valor de x em cada triângulo. Pessoal, como eu estava dando um exemplo na aula anterior, a primeira coisa que a gente vai identificar aqui é quem é a hipotenusa, porque eu identifico a hipotenusa, o restante é cateto. E onde é que está a hipotenusa? A hipotenusa está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, a hipotenusa é o 15, oposto a 90 graus é o 15. Se a hipotenusa é o 15, o x e o 9 são catetos. Aí eu vou para a fórmula, né? Que diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Minha hipotenusa, no caso, 15. Então, 15 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, lembrando que a posição dos catetos não importa, mas não interfere nada no resultado, 9 ao quadrado. 15 ao quadrado, 15 vezes 15 dá 225. 225, igual a x ao quadrado, mais 9 ao quadrado, 81. Aqui tu pode fazer assim. O 81 está positivo, vem negativo, vem para o lado do maior número. Então, vai ficar 225 menos 81, igual a x ao quadrado. Aqui a gente está resolvendo a letra A. Subtraçãozinha rápida, 225 menos 81. 5 menos 1, 4. 2 tira 8 não dá emprestado, fica 12. Esse 2 pagou, ficou 1. 12 tira 8, 4. E esse 1 eu baixo. Então, deu 144 igual a x ao quadrado. Agora eu posso inverter. Quando eu inverto tudo de uma vez, não precisa trocar sinal. Eu posso dizer que 144 igual a x ao quadrado ou x ao quadrado igual a 144. O quadrado passa a raiz, lembrando que em Teorema de Pitágoras só tem raiz positiva, não tem aquele mais ou menos, então x vai ser a raiz de 144. X igual a 12. X igual a 12. Então, esse é o primeiro valor de x referente à letra A. Vamos à letra B. Na letra B, olha sempre quem é o oposto. O oposto aqui é a raiz de 18, então é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ficar raiz de 18 ao quadrado. Quando é uma raiz, quando são dois termos, é interessante botar os parênteses. Então, ficou raiz de 18 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Pessoal, também essa dica aqui já foi dada na aula anterior. Quando eu tenho raiz de 18 ao quadrado, qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado, eu elimino o quadrado com expoente. Aí fica somente 18 igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. O 4 pode passar negativo, então fica 18 menos 4 igual a x ao quadrado. 18 menos 4 igual a x ao quadrado. 18 menos 4 dá igual a 14. 14 igual a x ao quadrado ou x ao quadrado igual a 14. O quadrado passa a raiz. X é igual a raiz quadrada de 14. Que não é uma raiz exata, então tu pode parar a conta aqui. X é raiz de 14, não tem problema nenhum. Até porque um dos termos já está em raiz, então não tem problema nenhum deixar em raiz.
Se o problema pedir decimal, vocês podem pegar e calcular o valor decimal dessa raiz de 14, que ela está entre a raiz de 9, que é exato, e a raiz de 16. Resultado da raiz de 9, 3. Resultado da raiz de 16, 4. Então, vai ser 3, alguma coisa. Beleza? Vamos à letra C. Na letra C, fazer ela bem aqui, aproveitar esse pedacinho aqui. Na letra C, o oposto, como eu disse para vocês, o oposto é a hipotenusa. Se o oposto é a hipotenusa, então aqui vai ser a hipotenusa é 2x ao 2x, né, que vai ficar ao quadrado. Lembrando que aqui está a fórmula hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado com cateto ao quadrado. Então 2x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, que é um cateto, e o outro cateto é 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, o primeiro cateto ao quadrado, o segundo cateto também ao quadrado. 2 elevado, aqui eu tenho que, pessoal, quando tem um 2 perto do x é uma multiplicação, tem que elevar os dois. 2 elevado ao quadrado dá 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado, igual, x ao quadrado aqui, repito. E aqui eu vou resolver, ó. Aqui também, quando tem um número perto de uma raiz, está multiplicando, tem que resolver os dois. 3 elevado ao quadrado, 9 vezes essa raiz aqui, né? A raiz elimina o quadrado, fica 3, beleza? Daniel, não elimina logo e esse 3 cancela? Não, o 3 foi elevado, ele não tem nada a ver com a raiz. Depois a raiz foi elevada, aí eliminou para ela. Então vai ficar 4x ao quadrado. O x ao quadrado positivo vem negativo, menos x ao quadrado. Eu costumo passar assim, pessoal, como vocês podem perceber. Para onde está o maior número, eu deixo ele quietinho lá e vou passando os menores números. Mesma coisa, para onde está a maior letra, eu deixo ela quietinha e vou passando as que têm um valor menor. Então, estava o 4x ao quadrado repetir, o x ao quadrado positivo e negativo. Aqui eu vou multiplicar 9 vezes 3, que dá igual a 27. 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado, igual a 27. 3 multiplicando vem dividindo, então x ao quadrado é igual a 27 dividido para 3. O x ao quadrado igual a 9. Quadrado vem raiz, x igual a raiz de 9, x igual a 3. Então, a primeira questão é isso. Na segunda questão diz assim: uma escada foi apoiada no topo de um edifício. Aqui está o edifício, apoiou-se uma escada nele, no edifício de 30 metros. 30 metros é a altura do edifício. Logicamente, as paredes devem ser perpendiculares, né, ao solo, formando 90 graus. Sabendo que os pés da escada estão a 16 metros de distância. Escada grande. Os pés estão a 16 metros de distância do edifício. Calcule o valor do tamanho da escada. Não sabe o tamanho da escada. Então, aqui, quem é oposto a 90 graus é o x. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Minha hipotenusa, x, então x ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado, que é um cateto, mais 30 ao quadrado, que é outro cateto, que é a altura do prédio. X ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado, 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, foi 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 1 vezes 6, 1 vezes 1. Somando 6, 9 mais 6, 15, foi 1 e 2. Então, dá 256. Mais 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. Então, x ao quadrado vai ser igual a 256 com 900. Dá 1.000
1156. O quadrado vem raiz, então x vai ser a raiz de 1156. Pessoal, uma dica. Aqui a gente acabou de ver que 30 vezes 30 é 900. 30 ao quadrado dá 900. A outra dezena é o 40. 40 ao quadrado, 40 vezes 40 dá 1600. Então, essa raiz está entre 30 e 40. Ela termina com 6. Números entre 30 e 40 que multiplicando ao quadrado, elevando ao quadrado, termina com 6. É o 34, porque 4 vezes 4 é 16. E o 36, porque 6 vezes 6 é 36. Então, esses aqui são dois números entre 30 e 40 que o final multiplicando resulta em 6. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a raiz for exata, tem que ser um desses dois números. A gente testa. Vamos testar o 34. 34 vezes 34. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 13. 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Somando 6, 5, 1, 1. Direitinho, né? Então, x é igual a 34. A escada tem 34 metros. Na nossa última questão, diz o seguinte. Um fazendeiro quer colocar uma tábua em diagonal na sua porteira. Está aqui a porteira dele, né? Qual é o comprimento dessa tábua se a folha da porteira mede 4,2 por 6,4 metros? O problema está incompleto, né? Porque ele teria que dizer que essa porteira tem a forma retangular, né? Normalmente as porteiras têm, mas é bom o problema especificar, né? E ele tem que garantir que tem um ângulo de 90 graus. Levando em conta que tem e garantindo isso, o problema não falou, foi uma falha. A gente vai levar em conta que o comprimento é 6,4, a altura é 4,2, ele quer o tamanho da tábua, ele quer aqui, x. Então, x ao quadrado, x é a nossa hipotenusa, né, pessoal? Está oposto. X ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado, 4,2 ao quadrado. Decimal não necessita de parênteses, mais 6,4 ao quadrado. Não quer dizer que se colocar está errado não, viu? Então, x ao quadrado vai ser igual. Se eu multiplicar 4,2 vezes 4,2, multiplicando, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, somando 4, 16 foi 1, 7 e 1. Então, quantas casas após a vírgula? 2. Então, deu 17,64 mais 6,4 ao quadrado. Multiplicando, ó, fiz a conta aqui, vocês podem pausar o vídeo e ver ela, deu 40,96. 40,96. Agora a gente soma os dois termos, que deu 58,60. Ao quadrado passa a raiz, x vai ser a raiz de 58,60. É uma raiz de um decimal, pode fazer uso da calculadora, x vai ser igual. Então, o resultado, né, fazendo na calculadora, raiz de 58,60 dá 7,655. Aqui eu parei aqui com 3 casas, mas dá muito mais casas. Então é isso, turma. Espero que tenha dado para entender e até a nossa próxima aula.